Executivo de Pinhal Grande tem as contas aprovadas. Quem conta pra gente é o assessor jurídico Erivaldo Miquelon. Também conversamos a respeito das eleições 2020. Assim, Carla, primeiro eu vou fazer um apanhado da questão de prestação das auditorias, né, das fiscalizações da administração pública, né? Sabe que a administração pública hoje ela tem vários fiscalizadores. Eu sempre elenco como principal fiscal hoje da administração pública a população, né? Porque a população é quem elege o seu administrador e quem também fiscaliza principalmente os atos desse administrador no dia a dia da administração, né? Depois nós temos também o Tribunal de Contas, no nosso caso aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que tem a sua principal função de fiscalizar a administração pública, seja ela na esfera municipal, seja ela na esfera estadual. Também temos a Câmara Municipal de Vereadores, que também tem a sua função fiscalizatória, e também temos o Ministério Público, que dentro das suas atribuições também fiscaliza a administração pública quando chega ao conhecimento deste, qualquer suposta irregularidade, alguma coisa assim referente à administração pública. Mas nós, ontem, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele aprovou as contas de governo do ano de 2018. Até eu acompanhei ontem pela parte da manhã, pela sessão online do Tribunal de Contas, e esse aprovou com parecer e pela aprovação favorável das contas de governo do prefeito Luiz Antônio Burim, do vice Adílio Batistella, referente ao ano de 2018. E também nós tivemos, agora faz uns 15 dias atrás, aí, a aprovação também das contas de gestão do ano de 2019, também de responsabilidade do prefeito Burim e do vice Adílio. Com relação às contas de 2019, a auditoria não encontrou não fez nenhuma indicação de suposta irregularidade com relação às contas de gestão do ano de 2019. Inclusive foi direto para arquivamento o processo, porque o relatório feito pela auditoria do Tribunal de Contas não detectou nenhuma suposta irregularidade ou algum indício de que pudesse ter sido descumprido com alguma atribuição na condição do prefeito e do vice-prefeito Adílio na gestão da administração pública, né? Assim, cara, eu gostaria até de explicar um pouco o que se trata da questão de contas de gestão e contas de governo, né? Porque cada ano, cada exercício da administração, ele é dividido em dois processos de auditoria que o Tribunal de Contas realiza. Uma auditoria são as contas de governo e outra a auditoria das contas de gestão. As contas de gestão, ela faz uma avaliação das atividades do gestor, né? Se a gestão do município está de acordo com a lei, se está se cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, se, tanto nos aspectos econômicos, nos aspectos contábeis, na questão financeira, se as despesas estão de acordo, se não existe nenhuma irregularidade nas despesas realizadas nas compras, enfim, todas aquelas despesas realizadas pelo gestor público na administração do município. E as contas de governo, que seria um outro processo, ele faz uma análise da situação financeira do município com relação ao cumprimento do orçamento, né? Cumprimento das diretrizes orçamentárias, de todas aquelas previsões constantes no orçamento, o cumprimento dos planos de governo, o cumprimento dos programas, se o prefeito, na condição de administrador, está cumprindo com aqueles programas de governo que tem nas diversas secretarias, que nem, por exemplo, pegamos a Secretaria de Saúde, tem vários programas de governo dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Assistência Social tem vários programas de governo. Então, a análise das contas de gestão, ela analisa das contas de governo, melhor, ela analisa toda essa parte do cumprimento desses programas de governo, analisa também toda a parte do endividamento, se o município não está extrapolando o seu endividamento, se o município cumpre com aqueles limites percentuais estabelecidos na Constituição com relação à aplicação de dinheiro na área de saúde, na área de educação, se cumpre com aqueles percentuais também estipulados na lei para o gasto com os servidores, com o gasto com o pessoal, né? Então, é analisado isso.
E nós, nessa atual administração, nós já tivemos as contas do ano de 2017, todas elas aprovadas com parecer favorável. As contas de 2018, como eu falei anteriormente, as contas de governo já foram aprovadas ontem. Falta ainda a auditoria das contas de gestão, mas está tudo bem encaminhado, não teve apontamentos significativos. E a de 2019, as contas de gestão já foram aprovadas. Falta ainda as contas de governo, né, que são processos distintos, que tramitam separadamente, então às vezes um é mais rápido do que o outro. E 2020, que ainda nós estamos no exercício de 2020, então ainda não foi analisada essa questão, né? Mas então está muito bem encaminhado, isso prova que a administração está seguindo as normativas legais, que está cumprindo com as diretrizes orçamentárias, que está aplicando o dinheiro público naquilo que é de interesse público. Então, isso dá um geral da administração do prefeito Luiz Antônio Burin e do vice Adílio Batistella. Realmente, a aprovação de contas é muito importante para uma gestão, né? Eu gostaria que você explicasse para a comunidade, se não aprovadas ou com algumas restrições, algumas mudanças, o que significa isso para uma gestão? Olha, a não aprovação de contas para a gestão pública é uma situação bem complicada, porque o que acontece? Primeiro de tudo, quando não se aprova as contas, é porque houve irregularidade. E essas irregularidades podem ser de diversos níveis e atingir diversas situações, né? Tem muitas situações que às vezes o prefeito ele é glosado valores, às vezes o prefeito aplica valores indevidos, em desacordo com a lei, e aí o que acontece? O Tribunal de Contas aponta e glosa aqueles valores e o prefeito tem que devolver aqueles valores, né? Então tem a questão financeira, muitas vezes, né, que o prefeito tem que devolver esses valores. A gente vê em inúmeras situações, em nível de Brasil, aí, de municípios também aqui do estado, onde tem prefeitos hoje com todos os seus bens bloqueados, respondendo processos, porque não conduziu devidamente, conforme a lei estabelece, a administração pública quando foi prefeito. E aí, posteriormente, teve esses processos de auditoria, não foi aprovado suas contas, foram glosados valores, às vezes valores altíssimos, a gente vê valores aí de milhões de prefeitos, às vezes do estado aí, de outros municípios, que tiveram que devolver ou que estão respondendo processo para que ocorra a devolução. Além disso, tem a questão política, a questão eleitoral, né? O prefeito, quando não tem suas contas aprovadas, ele pode até não poder mais ser candidato por um período X, enfim, a exigência da lei eleitoral hoje, né? Então, por isso que eu digo a importância hoje da aprovação das contas do administrador público, né? Isso reflete, né, que a administração está seguindo as normativas, está seguindo a lei, está aplicando aquilo dentro do que a lei estabelece. E eu ressalto aqui uma importância que, em relação a Pinhal Grande, nós temos um controle interno muito atuante dentro da administração. O que é? O controle interno ele passa a ser um braço direito do Tribunal de Contas dentro da administração, porque esse controle interno ele fiscaliza dentro da administração todos os atos da administração, né? Então, muitas vezes, o Tribunal de Contas ele solicita informações, solicita documentos ao controle interno que atua dentro da administração, né? Então, devido a isso também, a atuação desse nosso controle interno e devido também ao trabalho em conjunto das secretarias que são desenvolvidos aqui dentro da administração de Pinhal Grande, onde se trabalha numa forma de equipe, onde se trabalha conjuntamente, como uma engrenagem, né, para que as coisas aconteçam devidamente da forma correta e que se cumpra todos os requisitos. Existem procedimentos hoje dentro da administração pública, existem requisitos, existe a lei que estabelece documentações necessárias, a forma com que tem que se gastar, os documentos que se precisa ter, as prestações de contas que devem ser feitas, né? Então, devido a tudo isso, é que nós temos hoje aqui, podemos aqui dizer que até agora todas as contas do prefeito Luiz Antônio Burin e do vice Adílio foram aprovadas, todas que foram analisadas até o final do processo pelo Tribunal de Contas, todas elas foram aprovadas com um parecer favorável, né?
Isso realmente é importante e deve ser divulgado à comunidade, né, para saber o que está sendo feito com os recursos que a administração recebe, de que maneira estão sendo destinados, e a comunidade também saber que existe uma fiscalização desses recursos, há uma prestação de contas. Muitas vezes a comunidade não entende a burocracia por trás de recursos, as comprovações, o que deve ser feito. Isso mostra também o trabalho contábil da administração? Com certeza, Flávia, Carla. Assim, a confiabilidade da administração, ela está no seu dia a dia, no dia a dia da gestão do município, né? Então, muitas vezes a população, como você falou, precisa documento para isso, precisa documento para aquilo, mas se trata de dinheiro público. Quando se está gastando dinheiro público, eu não estou gastando dinheiro lá do meu salário, que eu gasto em casa, com o meu orçamento familiar, que daí eu gasto da forma com que eu bem entendo e eu não preciso prestar contas para ninguém. Quando se trata de dinheiro público, se tem regras, se tem leis que estabelecem regras, né? Então, quando se vai gastar com isso, tem que ter a contrapartida. Eu posso gastar nisso, que é legal, eu posso gastar naquilo que é de interesse público. Então, e para tudo exige a documentação, porque tem prestações de contas. O prefeito, ele faz a gestão do município, mas ele tem que prestar contas disso. Ele presta contas para a população, como eu falei, ele presta contas para o Tribunal de Contas, ele presta contas para a Câmara de Vereadores, ele presta contas para o Ministério Público. Então, por isso a necessidade desses trâmites legais dentro da administração pública, né? Com certeza. Então, importante a comunidade vir a saber, então, que as contas do prefeito Luiz Antônio Burim foram aprovadas. Erivaldo, você tem uma larga experiência no setor, na administração pública. Quantos anos faz que você está à frente da Prefeitura Municipal? Você é servidor concursado, né? Eu sou servidor concursado, sou concursado para o cargo de advogado, né, estatutário. Eu estou já, o ano que vem vai fechar 20 anos de casa, né? 20 anos que eu estou como servidor do município de Pinhal Grande, né? Atualmente eu estou como assessor jurídico, né? Eu cumpro todas as minhas atribuições como advogado também do município e também exerço a função de assessor jurídico da atual administração, né? Com certeza. Eu te pergunto a tua experiência, porque já faz tempo que a gente acompanha teu trabalho, no tempo que eu era jornalista do Jornal Expressão, você já estava por aí e a gente sabe que você tem uma larga experiência também no meio político. A gente falando em eleições que vão ser diferentes esse ano, as datas mudaram, foi prorrogada. Você acredita, como uma pergunta pessoal, não como assessor jurídico da Prefeitura, mas você acredita que essa eleição irá realmente acontecer esse ano? Olha, cara, no meu entendimento pessoal, eu acharia que não deveria ocorrer as eleições esse ano. Até porque a prova disso é o que está acontecendo aí, nós estamos em plena uma pandemia jamais vista a nível mundial, não se diz nem a nível de Brasil, mas a nível mundial. No Brasil, hoje, está muito complicada essa questão da pandemia, está totalmente fora de controle, né? Se não me engano, o segundo ou terceiro país do mundo com maior número de pessoas contaminadas e com aí 90 mil mortos, a gente atingiu ontem, né? Então isso é uma tristeza total para um país que nem o nosso, né? E para qualquer país seria, né? Eu, assim, na minha convicção pessoal, eu acho que não é o momento dos administradores públicos, principalmente a nível de município, porque o que acontece? As regras dentro da pandemia, os decretos, as leis, todas elas vêm em efeito cascata, emitidos pela União, o governo federal, emitidos pelo Estado, mas aonde as coisas acontecem mesmo é nos municípios, né? Nos municípios que o prefeito está ali todo dia para atender a população, é no município que o prefeito, a população sabe onde ele mora, vai lá, bate na casa do prefeito para ser atendida. Então, eu acho assim, que os prefeitos hoje, na situação que está a pandemia no Brasil, eles se preocuparem também com uma eleição que está aí,
independente daquele que vai à reeleição ou daquele que não vai à reeleição, porque a eleição acontece a nível municipal, eu acho que é uma situação muito complicada. Eu acho que quando analisaram isso, que prorrogaram essa eleição para novembro, eu disse que isso não ia resolver, porque a pandemia, a gente via que o pico vai dar dia 15 de junho, depois era 30 de junho, depois era julho, agosto, agora é setembro. Então, nós temos hoje todo o sistema de ensino nacional, universidades, escolas estaduais, escolas municipais, todas elas fechadas, sem poder atender o aluno, e nós estamos pensando, a nível de Brasil, numa eleição. Então, eu acho que não, para mim, Erivaldo, não era o momento adequado, até porque vai estar todos voltados daqui um pouco para a questão das eleições. Uma coisa que até eu ouvi recentemente é que o Tribunal Superior Eleitoral está com um grande problema com a questão dos mesários. E era isso que eu recebi aqui na emissora também. Essa mesma situação, o pessoal vai se negar a ser mesário pelo contrato. Se eu tivesse na condição de mesário, eu também ia me negar, embora seja convocado pelo Tribunal Eleitoral, eu iria me negar, porque o que acontece? O mesário, ele vai estar suscetível a um alto risco de contaminação, mesmo usando álcool gel, usando máscara, tendo todos aqueles protocolos de saúde, mas imagina quantas pessoas passarão numa urna eleitoral durante aquelas horas da votação. Verdade. Então, quantas pessoas desconhecidas, quantas pessoas, muitas vezes a pessoa trabalha fora de um outro município, ou estuda, ou enfim, está morando em outro município, mas vota no seu município que tem o domicílio eleitoral. Então, vai ter uma circulação de pessoas, além de ter circulação dentro do município, vai ter pessoas de fora vindo para o município para votar. Vai ter é uma situação bem complicada. Eu vejo assim como, não sei se o Tribunal Superior Eleitoral vai conseguir a dinamizar tudo isso, né, para que as eleições aconteçam em 15 de novembro, né? E também os mesários, eles relatam que eles podem ser os transmissores, porque a maioria das pessoas é assintomática, é convocado, tem que ir lá, mas pode estar com o vírus e transmitir às pessoas saudáveis que vão circular na sua mesa. Com certeza, Carla. O que acontece? A gente já viu em outros países a questão que atingiram o pico e deu uma segundo momento de contaminação. Pode ser que lá em novembro nós estejamos em decadência com relação à questão das contaminações. Talvez lá esteja poucas pessoas se contaminando ainda. Só que o fato da existência de uma eleição municipal pode desencadear uma segunda leva de contaminações. O que a gente já tem visto em outros países que tiveram a primeira muito antes de nós, né? Então, talvez o próprio processo eleitoral pode desencadear essa segunda leva de contaminações, né? Então, isso é muito arriscado. Eu vejo que quando se trata da área de saúde, a gente tem que pensar muito bem e tem que ter os pés muito no chão, né? Até porque nós estamos tratando de vidas. Nós temos hoje 90 mil mortos no Brasil, né? E a gente não gostaria de ter nenhum, né? Mas quem sabe futuramente agora uma eleição venha acarretar, quem sabe, uma segunda leva de contaminações e aumentar o número de mortes no Brasil, né? E até lá a gente não sabe se vai ter vacina, se não vai ter, porque estão aprovando, enfim, mas por mais que surja agora uma vacina, essa vacinação não vai acontecer a nível geral em questão de 2-3 meses. Isso aí nós vamos levar 2-3 anos para vacinar toda a população mundial, né? Então, é bem arriscado isso. Realmente é a preocupação, né? E também, Erivaldo, a gente tem a questão da campanha eleitoral. Como que vai ser a campanha esse ano? Existe já alguma orientação? Se fala que não haverá aqueles comícios com aglomerações, até a lógica coloca que isso não deve acontecer. Mas aquela visita de casa em casa, de porta em porta dos candidatos, isso seria permitido?
Assim, Carla, ainda não tem nada regrado disso para essa eleição prevista para o dia 15 de novembro, né? Se a gente for analisar a eleição do dia 15 de novembro conforme as que ocorreram até agora, o que acontece? Nós temos dois tipos de eleição totalmente diferentes, que é aquela eleição que ocorre em municípios grandes, com 200, 300, 400 mil habitantes, ou de 100 mil habitantes para cima, e aquela eleição que ocorre nos municípios pequenos, aonde o candidato, tanto o candidato a prefeito, o seu vice, os candidatos a vereadores, eles têm que visitar casa por casa, porque é um hábito da população nossa dos municípios pequenos é receber o candidato na sua residência e o candidato explanar para ele o seu plano de trabalho, o seu plano de governo e ouvir da população as reivindicações. Diferente dos municípios grandes, que a campanha eleitoral, ela ocorre o quê? No rádio, na televisão, e é ali, e algumas aglomerações de pessoas e tal, mas nos municípios pequenos é diferente. Aí você imagina um candidato contaminado, que seja assintomático, visitando 20 casas, 30 casas num dia. Isso pode acarretar uma onda de contaminação muito grande. E sem falar que o próprio candidato também ele está exposto a isso. E hoje a gente vê, nós temos aí a nível de Brasil, nós temos 1.000 e poucos prefeitos que podem ir à reeleição que têm mais de 60 anos. Então, que são pessoas de alto risco. Então, tudo isso é uma dificuldade para a próxima eleição e ninguém sabe como é que vai ser ainda. E outra, nos municípios pequenos, como eu colocava, é difícil tu fazer uma eleição. Na televisão não tem como, teria que ser o rádio, mas só no rádio muitas vezes a população, muitas às vezes não tem acesso devido às dificuldades de sinal, enfim. E outra, a população tem aquele hábito de receber o candidato na sua casa, ouvir o candidato, fazer as suas reivindicações, né? Então vai ser muito complicado para a próxima eleição. A gente não sabe ainda se isso vai ser regrado, o que a gente está vendo é que talvez tem muitos candidatos que não vão ter que mudar os seus hábitos de fazer campanha, muitos municípios, a população mesmo vai ter que mudar um pouco o seu hábito de ouvir os seus candidatos, né? Porque não vai poder ter aquele contato direto todo momento, né? A gente tem as convenções, o prazo de 31 de agosto a 16 de setembro. As convenções para definir as coligações, os candidatos, embora a gente já tenha pré-candidatos que já colocaram a sua candidatura para a comunidade. Mas estas convenções, já se tem alguma orientação para os partidos? O tribunal já passou ou a gente ainda não sabe nada sobre isso? Olha, assim, não tem oficial do tribunal, mas assim, as orientações que a gente tem visto aí é de que essas convenções sejam feitas pelos meios das mídias, né? Por videoconferência, enfim. Só que é outra dificuldade, porque eu sempre digo assim, analisando os municípios pequenos, a dificuldade de se fazer isso. Hoje, muitas vezes, um conselho dentro do município, que tem os diversos conselhos de todas as diversas áreas existentes, muitas vezes é difícil você fazer uma reunião do conselho, que são 8, 10, 15 pessoas lá, por videoconferência, porque às vezes um conselheiro mora lá no interior, o sinal do celular é ruim, então, agora você imagina fazer uma convenção partidária em municípios pequenos por videoconferência, por exemplo, né? Hoje isso é possível a nível municípios maiores, e também a gente vê reuniões de órgãos públicos, enfim, por videoconferência, mas aí tem todos uma estrutura tecnológica por trás, né? Agora, você fazer isso em municípios pequenos, uma convenção partidária para a escolha dos candidatos por videoconferência, vai ser bem complicado. Eu digo assim, Carla, são desafios que nós vamos enfrentar nessa eleição que jamais foram enfrentados a nível de Brasil, né? Com certeza, mas vamos acompanhando, né, as atualizações, vamos conversando com o senhor. A gente explorou um pouquinho a sua entrevista hoje porque a gente precisa de fontes, né, confiáveis. Até o momento não temos orientações, como o senhor disse, dos tribunais, como será mesmo. Por enquanto a gente só está especulando.
Isso, Carla, a gente, por enquanto, também, a gente não tem, assim, o tribunal não emitiu nada ainda, assim, regrando essas situações aí, né? Claro, hoje já está regrado toda a questão do processo eleitoral, esse está regrado as datas, enfim, isso tudo a gente já sabe, né? Mas como vai ser isso, vai ser um desafio para todo mundo, né? Mas assim, é bem interessante porque aquilo que eu falei antes, é uma questão nova, né? Uma questão nova que vai ser enfrentada tanto pelos tribunais, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, as próprias juízes das zonas eleitorais, como também pelos candidatos e principalmente pela população, né? Vai ser uma eleição totalmente diferente se ela ocorrer dia 15 de novembro, né? Nós conversamos com o assessor jurídico de Pinhal Grande, Erivaldo Miquelon.